Fala, galera da Asclus, tudo bem? Professora Tati aqui com vocês no canal mais uma vez. Chegamos aí no mês de junho, preparados com muitas aulas interessantíssimas para vocês que estão acompanhando nossas aulas de casa, tudo bem? Hoje, na aula de redação, nós vamos falar a respeito da diferença do texto expositivo e argumentativo. Tá com dúvida? O seu corretor tem colocado no seu texto que seu texto tem ficado muito expositivo e pouco argumentativo e você ainda não conseguiu diferenciar esses dois tipos de texto? Tá com dúvida? Então você precisa ficar comigo até o final. Assista esse vídeo, compartilhe, deixe aquele like e, é claro, se inscreva no canal. Mas antes disso, Enem Power para vocês. Fala, moçada! Que bom que vocês estão aí. E aí, gente, como que tá a vida? Vamos falar um pouquinho de redação, vamos falar um pouquinho de como a gente diferenciar essa questão do texto dissertativo e argumentativo? Bem, seguinte, nós sabemos que dentro da redação do Enem é cobrado, como eu acabei de dizer, essa relação do texto dissertativo e argumentativo. Será que os dois compõem um gênero só? Será que os dois eles se relacionam a tipologias diferentes? Bom, seguinte, gente, primeira coisa que a gente tem que pensar, aqui no canal eu já falei para vocês a respeito de alguns gêneros textuais, a diferença. Se você não assistiu esse vídeo, você corre lá no canal que tem esse vídeo a respeito de gêneros. Isso já vai o quê? Facilitar muito a sua vida. Mas hoje, dentro dessa aula de redação, o que eu quero esclarecer para vocês é como que a gente vai diferenciar e, ao mesmo tempo, como a gente vai juntar esses dois tipos, né? Olha que interessante. Nós sabemos que na redação do Enem é cobrado o gênero textual chamado aí de texto dissertativo argumentativo, né? Então, é cobrado, é proposto para você, enquanto candidato, que você elabore uma redação, um texto em prosa do tipo dissertativo argumentativo. Texto em prosa é aquele texto que ele é formado por meio de parágrafos e o texto dissertativo argumentativo. O que significa isso? Em primeiro ponto, gente, é importante destacar o seguinte, toda vez que a gente usar esse termo dissertar, o que está relacionado a isso? O termo dissertar é o mesmo que você expor algo, você apresentar alguma coisa. Em contrapartida, quando nós falamos a respeito do argumentar, nós vamos falar numa questão de defesa de algo, em tentar convencer alguém. Vocês já, com certeza, vocês já ouviram as pessoas falarem assim, aquela pessoa é muito argumentativa. O que significa isso? O que é uma pessoa muito argumentativa? Normalmente, a pessoa que é muito argumentativa é uma pessoa que consegue convencer o outro com facilidade. Só que vamos ser sinceros, gente, para que a gente possa convencer o outro, nós precisamos de ter um certo conhecimento. Dificilmente eu vou conseguir argumentar com você diante de um assunto que eu não saiba a respeito, concordam? Por isso que a redação do Enem ela é baseada justamente nesse teor argumentativo, porque ele quer ouvir a sua opinião, certo? Ele quer ouvir o que você pensa a respeito daquele tema proposto, no entanto, você também precisa apresentar o conhecimento. E aí que a questão da exposição, ela aparece. Então, essa relação de expor algo, ela está diretamente voltada à questão informativa. Deixa eu pegar aqui um pincelzinho, só para a gente analisar. Vejamos, eu coloquei o seguinte, quando nós pensamos nessa relação do texto expositivo versus argumentativo, automaticamente nós nos deparamos com a redação do Enem, que está relacionado ao tipo dissertativo e argumentativo. O que significa isso? Pensem comigo, é possível escrever um texto apenas dissertativo? É possível escrever um texto apenas argumentativo? Com certeza. O que o Enem te propõe? Ele te propõe que você faça uma dissertação aí com teor argumentativo. Por quê? O teor argumentativo é justamente essa relação de convencer, de persuasão. Então, dentro da redação do Enem, nós vamos falar muito a respeito desse termo, persuadir, convencer o outro. Então, chega aqui mais comigo para que vocês entendam melhor. Quando a gente falar essa questão do texto dissertativo, nós vamos pensar naquilo que explica. Então, o texto dissertativo, ele vai explicar, ele explica algo, tá? Esse explicar algo, automaticamente dentro do Enem, está relacionado ao próprio tema que é proposto.
Olha que interessante. Então, você precisa explicar o tema. Por isso que é muito importante, já na introdução, você apresentar o tema para o seu corretor, apresentar o tema para o seu leitor, ou seja, identificar e explicar. Então, é muito comum que as pessoas façam aí o que a gente chama de abordagem de tema. Lembra aquele roteirinho, aquelas estratégias dissertativas que eu passei para vocês em relação à abordagem do tema? Também tem aula aqui no canal a respeito disso. Mas o que vocês precisam pensar? Quando você faz aquela abordagem temática já no início do parágrafo, automaticamente você explica algo. Você explica de que maneira? Você pode explicar comparando, você pode explicar trazendo aí uma alusão histórica, você pode explicar trazendo um dado estatístico, um exemplo concreto. Enfim, você pode explicar de várias maneiras. Esse ato do explicar, ele está relacionado ao que a gente chama de dissertar. Compreende? Além disso, esse ato de explicar algo, quando você explica alguma coisa, ele é voltado para essa palavrinha mágica aqui, a questão do saber. Então, um texto dissertativo, ele precisa apresentar informações. O que tem acontecido muitas vezes? Muitas vezes eu tenho pego textos, por exemplo, dos meus alunos e tenho percebido que eles têm focado apenas nessa questão do explicar. Ele apenas fica explicando alguma coisa e pronto. Então, ele traz informação, ele tem um conteúdo teórico bem interessante. E aí, o texto, ele foge da questão argumentativa, porque ele fica um texto pesado. Fica parecendo mais um artigo científico, muitas vezes. Aquele texto que ele é focado em informações. Pensem comigo uma notícia. Uma notícia, como nós sabemos, ela é aquele tipo de texto, é aquele tipo de gênero que ele traz o quê? Uma informação. Essa informação que é o jornalista que está passando, ela não pode ser veiculada com a opinião do jornalista, não é verdade? Quando você faz isso dentro da redação do Enem, você apenas apresenta a informação e a sua opinião não aparece, o que acontece? Você acaba apresentando um texto muito expositivo e pouco argumentativo. Por quê? Quando eu uso essa relação do argumentativo, esse texto argumentativo que aparece aqui, ele está diretamente relacionado ao que nós chamamos de ponto de vista. Isso quer dizer o seguinte, que você vai trazer uma informação para explicar o tema, porém você também precisa colocar o que você pensa. Falando de introdução, como eu disse para vocês, que você faz lá aquela abordagem do tema, depois da abordagem do tema, a gente fala em quê? A gente fala numa tese. Olha que legal. A gente fala numa tese. Perceba, então, olha que bacana, que a questão dissertativa, ela está mais voltada para o tema, enquanto a questão argumentativa, ela está mais voltada para a tese. E essas duas, elas precisam andar juntas. A partir do momento que elas, digamos, se separam, eu acabo me perdendo. Eu acabo colocando dentro do meu texto dissertativo argumentativo um outro tipo de tema, um outro tipo de gênero, uma outra tipologia, certo? E isso não pode acontecer. Na competência número 2, por exemplo, é cobrado justamente isso. Se você conseguiu desenvolver um texto dissertativo argumentativo. Muitas vezes você vai perder ponto na competência número 2 porque você não conseguiu articular esses dois tipos de texto. Você não conseguiu incorporá-los. Ou o seu texto ficou baseado em informações, ou por outra via, o seu texto ficou baseado apenas em colocar o que você acha, sem colocar um fundamento. Por quê? Para que a gente junte esses dois textos, o que nós precisamos? Vejamos, nós precisamos dessa estratégia, certo? Para que a gente consiga adquirir essa persuasão voltada por esse ponto de vista que relaciona seu argumento. O que nós precisamos, então? Qual que é a estratégia para que a gente possa conseguir conciliar esse texto, que ele precisa ser expositivo, porque ele precisa de informações, porque a gente fala de área de conhecimento, a gente fala de repertório, não é verdade? Esse repertório produtivo, esse repertório consistente que é tão cobrado no Enem, ele está baseado em informação.
Ele está baseado em exposição, mas eu não posso ficar apenas expondo, expondo, expondo e me esquecendo de me apresentar, de apresentar o meu ponto de vista. Por isso que é muito importante que os parágrafos, eles sejam desenvolvidos por meio da estratégia, primeiramente, de um tópico frasal, que é a ideia principal, que ela está veiculada àquilo que eu penso, a respeito daquele tema. Logo em seguida, eu vou trazer um fundamento. Esse fundamento é quando eu trago a minha área de conhecimento, é quando eu produzo uma relação de um bom repertório, quando eu deixo o meu texto consistente, compreendem? E, por fim, eu preciso, logo após esse fundamento, logo após trazer essa área de conhecimento, eu preciso apresentar a minha análise, ou seja, qual que é a relação desse ponto com o texto que eu estou trabalhando, e aí, logo em seguida, a gente entra na competência número 3. Lembra que quando eu dei aula para vocês aqui no nosso canal a respeito da competência número 3, nós falamos justamente disso, que a competência número 3, ela precisa relacionar, selecionar e organizar essas ideias. Quando você faz isso, você acaba, quando você relaciona, seleciona e organiza, você consegue construir um texto dissertativo argumentativo. Então, gente, muito cuidado para que seu texto não fique muito expositivo. Nós vamos agora para o slide que eu vou mostrar para vocês um exemplo de um texto que é muito expositivo, para ver se você aí de casa tem cometido esse erro. Vamos lá? Vejamos aqui, gente. Nós temos aí, olha esse exemplo desse texto expositivo. Nós temos aqui, desde 22 de maio, o Brasil é o segundo país com mais casos confirmados do Covid-19. Atrás apenas os Estados Unidos, que registravam mais de 1,7 milhão de casos neste domingo, segundo o balanço global feito pela Universidade Norte-Americana Johns Hopkins. Volte aqui para mim. O que a gente percebe naquele parágrafo? A gente percebe que é um parágrafo que ele tem informação. Ele tem exposição. E a argumentação? Ela ficou aonde? Percebam que a gente tem ali o típico exemplo de um texto carregado de ideias expositivas. Vamos voltar para lá que a gente vai ver agora a relação do argumentativo. Vejamos. Agora olha o texto argumentativo. No Brasil, aumentou o número de vítimas fora do grupo de risco da Covid-19, logo comprovando que o isolamento social ainda é a melhor estratégia para o combate da doença, uma vez que quanto menos contato, menos aglomeração, menor serão os casos retratados. Hoje, ficar em casa é praticamente um ato de solidariedade diante da sociedade. Foca aqui em mim. Perceba que agora a gente consegue ouvir um eu, a gente consegue ouvir uma opinião. No entanto, esse texto aqui, ele não apresenta tantas informações, ele é mais argumentativo, ele vai trazendo a sua opinião sem trazer um embasamento, sem trazer um fundamento. O que seria o ideal? Juntarmos esses dois parágrafos, juntarmos essas duas ideias. Quando nós juntamos essas duas ideias, nós conseguimos aí construir um texto dissertativo argumentativo. Já pensou que bacana? Então, moçada, a dica que eu dou para vocês hoje, para que vocês não errem mais, para que vocês de fato desenvolvam um texto dissertativo argumentativo, é que vocês sigam esse balanço, para que vocês apresentem informação e logo em seguida tragam uma análise, certo? A cada informação, a cada área de conhecimento, relacione com o que você pensa, relacione com o seu ponto de vista, relacione de modo que você possa fazer a defesa da sua tese. Lembre que um bom argumento é aquele formado de um bom embasamento teórico. Para se argumentar, precisa de ter uma ideia concreta, precisa de ter um repertório legitimado, precisa ter um repertório verdadeiro, consistente e que esteja específico relacionado ao tema que você está escrevendo, ao tema que está sendo proposto, certo? Não fique focado apenas em trazer informações e se esquecer de colocar o seu. De colocar o seu pensamento, de colocar aquilo que você pensa. Por isso que é muito importante a utilização dos operadores argumentativos. Porque quando você usa os operadores argumentativos, automaticamente você consegue fazer essa junção.
Percebe que interessante? Enfim, gente, o que nós podemos concluir dessa aula de hoje? O que eu quero que vocês percebam e o que eu quero que vocês comecem a fazer de agora em diante para que vocês não errem mais. Ao construir textos dissertativos argumentativos, se baseiem em uma estratégia. Lembrando que a gente sempre vai ter um tema, esse tema é sempre um problema, você precisa identificar por que ele é um problema social, o que ele causa. Quando você faz isso, automaticamente você cria a sua tese, você desenvolve a sua tese. Lembre-se que você precisa apresentar o seu tema, fazendo aquele aprofundamento, trazendo aquela abordagem temática. Essa abordagem é focada em ideias específicas, é focada em ideias expositivas. Só que ao mesmo tempo que você faz isso, você se explica. Sabe quando o corretor coloca assim no seu texto? Se explique melhor, complemente suas ideias, aprofunde seu pensamento. Esse aprofundamento de pensamentos, essa relação, essa análise, ela envolve a argumentação. Quando você junta essas duas ideias, esses dois conjuntos, você consegue aí desenvolver um texto dissertativo e argumentativo, certo? Aqui na descrição você vai encontrar o link com esses textos que eu passei aqui para vocês, também com algumas estratégias importantes para que você possa diferenciar o texto expositivo e argumentativo e para que você entenda de vez a diferença desses dois textos e como que você consegue juntá-los dentro da redação do Enem, tá? Não deixe de acessar esse link e ter aí o material em suas mãos. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui, nós vamos partir para outras aulas, nós teremos aí no mês de junho outras aulas dentro do Enem Power, voltadas para a redação, para que a gente possa melhorar a escrita, tudo bem? Então eu conto com a participação de vocês. Se você gostou desse vídeo, aquele velho recadinho, né? Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e se você ainda não se inscreveu no canal, essa é a oportunidade. Se inscreva no nosso canal, acompanhe as nossas aulas, lembrando que aqui no Enem Power você tem aulas sempre novinhas, aulas sempre quentinhas, dos melhores conteúdos com os melhores professores sempre. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui, um beijo para vocês e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau!